Bom dia a todos. E hoje nós vamos ver o capítulo 39 do livro do Gênesis, que vem narrar para nós José na prisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós vimos no capítulo 37 que José havia sido vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. Esses ismaelitas, eles venderam José para um oficial do faraó, um chefe da guarda do faraó. E então, esse oficial, chamado Potifar, leva José para a casa dele. E ele percebeu que tudo que José fazia, Deus estava com ele e que tudo prosperava. Então José conquistou a simpatia de Potifar e foi colocado à frente de tudo que continha a casa dele. Potifar, ele confiou a José todos os serviços e todos os negócios. E não se preocupava mais, porque ele colocou na administração de José. E aqui o versículo 6, sexto versículo, diz que José era um jovem belo, de corpo e de rosto. Então, acontece que a mulher de Potifar, ela passou a cobiçar José. E ela disse para ele que dormisse com ela. Mas José recusou. José havia dito para essa mulher que na casa dela e de Potifar não há alguém maior do que ele, do que José, porque isso foi concedido pelo próprio Potifar. E que nesta casa nada lhe era proibido, com exceção dela, porque ela era mulher de Potifar. Então José pergunta para ela, como que eu poderia cometer um grande crime e pecar contra Deus? Mas essa mulher, ela não desistia. Ela se esforçava todos os dias, falando que José consentisse em dormir com ela. E no versículo 11 vem dizer que um dia José, quando entrou em casa, depois dos serviços que ele costumava realizar, ele ali não encontrou ninguém em casa. Coisa estranha. Parece que todos os demais serviçais haviam sido dispensados. E essa mulher, ela segura José pelo manto
querendo obrigá-lo a dormir com ela. Mas José, ele se desvencilha, escapa, e ele larga esse manto nas mãos dela e foge. E a mulher, vendo que José fugiu, mas havia deixado o manto nas mãos dela, ela passa a bolar um plano pela frustração, né? E também pelo aquele sentimento que brotou de ódio pela recusa de José. Então ela chamou a gente, todo o pessoal da casa, e foi dizer: trouxeram este hebreu para a minha casa a fim de que ele abusasse de nós. Ele veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E tenho aqui a prova, que são as vestes dele. E essa mulher, ela guardou esse manto até que seu marido retornasse. E ela falou para o marido a mesma coisa que ela havia dito para os serviçais, que o escravo hebreu veio à procura dela para abusá-la, mas ela começou a gritar e ele fugiu, deixando o manto ao lado dela. O marido, ao ouvir isso, ele passou a encher-se de ódio por José, porque José havia feito com que a confiança que ele lhe depositara caísse por terra. Ele se enfureceu e daí lançou José na prisão. E lá na prisão já se encontravam, né, prisioneiros do faraó. E José foi encarcerado. E conclui este capítulo 39 com a prisão de José. A gente vê aqui algo muito semelhante com o que aconteceu com a história de Susana, que está lá no livro de Daniel. Susana também foi acusada por falso testemunho, porque queriam obrigá-la a realizar algo que aos olhos de Deus é crime, é pecaminoso. E ela resistiu. Aqui também José resistiu a esse convite, né, pecaminoso dessa mulher, e ele foi parar na prisão por causa de sua fidelidade a Deus. Isso traz para nós um ensinamento, que a nossa fé exige de nós respostas, ações concretas, quando ela é colocada em xeque. Deve predominar na nossa vida a fé que professamos em Deus. Como dizia um santo da igreja, antes morrer do que pecar. Porque o pecado não leva somente à morte física, né? No caso aí, José foi para a prisão, mas há outras situações em que se é até mesmo tirar a vida de um inocente. Mas, ao dizer não ao pecado, José estava se livrando da morte eterna
que é o salário do pecado. Que nós também aprendamos com esta narração, com esse testemunho de José, a colocar em primeiro lugar a vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.